Nós vimos que a sequência, uma sequência de números, né, nada mais é do que uma função que associa para cada valor de um subconjunto dos naturais um número real, tá? Isso era a nossa definição formal de sequência. Na prática, a gente trabalha com o próprio conjunto dos naturais aqui como um conjunto de índices. Então, nós estudamos, por exemplo, então você tem aqui uma função, você tem para cada valor de n pontos que de repente podem convergir para um valor determinado, ou seja, a minha sequência tem um limite. Quando você fala em sequências de funções, você está associando para cada índice que você tem não mais um número real, tá? Mas sim uma determinada função, tá? Eu vou denotar aqui por um F meio estranho, o conjunto, né? O conjunto das funções que vão de um certo conjunto nos reais, por exemplo, tá? Esse é o conjunto de todas as funções possíveis. Então, eu estou associando para cada índice uma certa função. Por exemplo, eu poderia considerar aqui, né, indicando que você tem um termo geral para minha sequência, uma f de n aplicada em x seria x elevado a n. Então, você tem, por exemplo, no caso da f de 0, você teria a função constante igual a 1, né? Admitindo x diferente de 0 ou que 0 elevado a 0 seja igual a 1, tá? F de 1 seria a função x. F de 2 seria x ao quadrado, né? Então, o que você tem observado aqui é uma sequência ou uma sequência de funções que vão mudando conforme o meu índice se altera, tá? Não é mais um único valor real, mas são sim funções sobre todo um domínio real. Então, graficamente, eu não posso mais colocar isso no gráfico na forma de uma função ou um valor num eixo, sendo aqui o meu n, né? Porque o meu depende do meu x aqui também. Então, eu posso considerar essa função aqui constante igual a 1, tá? Essa função, né? Eu posso considerar depois a função x. Então, a f1 seria uma função em todos os meus domínios, tá? A outra seria x ao quadrado. Vamos pegar uma cor diferente aqui, né? Seria uma parábola aqui, tá? Então, você vê que ele vai produzindo não uma sequência de valores, mas uma sequência de funções que são definidas sobre todos os reais ou sobre um determinado conjunto dos reais. Bom, formalmente, para a gente seguir a nossa ordem, eu digo que uma sequência de funções é uma função que associa um número natural a uma função real f de n. Agora, se eu tenho uma função, uma sequência de funções no conjunto A, para cada x pertencente a A, quando eu substituo esse valor na minha função f de n, isso dá um número. E esse número, então, corresponde a uma sequência numérica. Então, é isso aqui, ó, né? Se eu pegar aqui um certo ponto, escolher um determinado ponto aqui, ó. Opa! Escolhi um determinado ponto aqui, né? Onde eu vou calcular a função. Não escolhi bem, né? Então, vamos escolher mais para cá. Pronto. Então, eu tenho aqui algumas regiões ou alguns valores associados. Por exemplo, esse valor aqui é o f de 0 desse ponto. Deixa eu pegar uma cor diferente, né? Um f de 0 desse ponto é aqui. O f de 1 desse ponto é esse valor. O f de 2 desse ponto vai ser esse valor.
Ou seja, eu tenho valores numéricos e isso vai formar uma sequência numérica que eu posso colocar da forma tradicional, né? Então, eu posso considerar aqui, para essa sequência numérica, se ela converge ou não. Então, cada vez que eu fixo um ponto do domínio, eu posso definir se ela converge ou não. Então, se eu pegar agora e definir o conjunto B de todos os pontos de A, né? Então é um subconjunto de A, de tal forma que a sequência numérica associada à sequência de funções converge. Então, pegando para um determinado valor, recordando, né? Eu tenho uma sequência de funções, escolho um certo ponto do meu conjunto A, tal que a minha sequência numérica resultante é convergente. Então, esse conjunto B, eu posso definir uma função dada para cada ponto de B, f de x, como sendo o limite da sequência convergente de f de n no ponto x. Ok? Então, olha só, vamos lá, nós temos a sequência de funções. Depois da sequência de funções, quando eu pego e coloco essa sequência de funções num certo valor x, ela se torna uma sequência numérica, que pode convergir ou não. Eu pego um subconjunto dos valores de A, né, que a minha sequência numérica resultante é sempre convergente. Então, isso pode definir uma função, né, já que associa para cada f de x o limite da sequência correspondente. Quando você tem esse tipo de comportamento, para cada x você toma o limite da sua sequência, então a gente diz que a sequência converge pontualmente para a minha função f. Tá? É o que a gente chama de convergência pontual, porque eu escolho um ponto do domínio e nesse ponto ela converge. A convergência pontual é simples de entender, né? Então vamos ver o que acontece, por exemplo, ó, com a nossa função exemplo, f de nx, x elevado a n, tá? Eu digo que ela converge no intervalo aberto em -1 e fechado em 1 para a função f de x igual a 1 se x igual a 1 e 0 se -1 de x menor que 1. Então, no intervalo -1, 1, significa que essa minha função ela vai se aproximar cada vez mais desta função. Tá? Então, significa o seguinte, ora, nós estamos considerando o intervalo de -1 a 1. Né? O intervalo de -1 a 1, a gente viu aqui, é o ponto onde ela se encontra. Né? Meu gráfico não está bem desenhado, né? Esses dois pontos tinham que coincidir aqui, tá bom? Mas basicamente o que a gente tem são funções que estão se aproximando aqui do meu intervalo -1, 1. Então, nessa situação, o que a gente vê é que... vamos desenhar de novo. Eu vou fazer depois uma visualização melhor, mas... basicamente, o que a gente observa é o seguinte, se o meu x estiver entre -1 e 1, no sentido estrito, ou seja, ele em módulo ele é menor do que 1, quando eu tomo a função aplicada no x, é x elevado a n. Quando eu faço n para infinito, esses valores vão para zero. Então, dentro desse intervalo aqui de -1 a 1, o valor vai para zero. Se o x for 1, o limite de x elevado a n é o limite de 1 elevado a n, que é 1, então também converge. Agora, se o x é igual a -1, então não existe o limite de x elevado a n, porque é -1 elevado a n vai ficar oscilando, tá? Por isso ela não converge -1 elevado a 1. E se o x for maior que 1, o limite de x elevado a n vai para mais infinito, né? Então ela diverge. Se x for menor que -1, não vai existir o limite, então também diverge. Então você vê que dentro desse intervalo de -1 a 1, o que a gente tem é exatamente os valores tendendo a 0, sendo 1 nesse extremo, e no ponto -1 não existe o limite.
Vamos ver graficamente como se comporta essa sequência de funções no intervalo aqui de menos 1 a 1. Então, a gente primeiro tem aqui um gráfico onde que a gente pode ver o eixo do x, tá? O eixo do y estaria aqui, né? No eixo do zero, tá? Essa aqui é a nossa primeira função, constante igual a 1. Quando eu coloco a segunda função, né? X elevado a 1, pronto. Nós temos aqui, ó, x elevado a 1. Então, você observa que no intervalo de menos 1 até 1, ela se mantém aqui dentro do intervalo do y de menos 1 a 1. Tá? Então, essa aqui é a segunda função correspondente a f1. Colocando a f2, nós vemos, tá, que, observe novamente o intervalo de menos 1 a 1, tá? O valor aqui, que era, ó, no eixo 1, no x igual a 1, ela sempre se mantém no ponto 1, né? 1, 1, 1. No 0 também ela se mantém no 0. E aqui ela alterna, né? Fica do 1 para o menos 1, depois volta para o 1, para todos os pontos. Tá? Aqui ela também está alternando, né? Ela passou do 1 para um valor de x, e aqui passou menos x, e aqui passou 6x ao quadrado, né? Ou seja, é um valor menor, mais próximo do zero, mas mesmo assim está alternando. Vamos pôr agora a terceira função, né? X elevado ao cubo. Então, x elevado ao cubo, olha só novamente aqui, ó. Considerando aqui o eixo do x, nós temos, continua passando no 1. Essa parte aqui, olha, está mais próxima do zero do que essa é a f0, a f1, a f2 e a f3. Aqui você observa que ela alternou novamente, né? Essa parte passou a ser negativa. Só que em valor absoluto, ela está mais próxima do zero do que a anterior. Se eu colocar agora aqui a quarta função, elevado a 4. Só digitando aqui. Muito bem. A quarta função, observe que está chegando ainda mais próximo, né, do eixo do x, do zero. Ó, e continua colocando os valores em 1. Sempre quando for ímpar, ela cai nesse ponto menos 1 para um valor negativo. E quando for par, para um valor positivo. Por isso que o limite desse lado aqui não existe, né? Mas quando ele é menor do que menos 1, ele vai se aproximando de zero cada vez mais, tá? Eu vou pular agora um pouco as minhas etapas aqui, vou acrescentar uma função com um expoente suficientemente grande, né? Vou pegar aqui tipo x elevado a 10. Olha só como ele está fazendo, hein? Tá praticamente aqui, já zerou essa região, né? Esse pedaço aqui ainda não, né? Mas ele está chegando cada vez mais próximo da minha função. Se eu pegar, por exemplo, 11, vou tirar 10 só para... Vamos manter, vai. X elevado a 11. Então, nós temos... Olha lá, ó. Essa parte aqui quase coincide com a 10 e essa parte negativa aqui vem. Conforme o x vai aumentando muito, muito, eu vou tornando isso cada vez mais próximo do zero e do 1, né? Então, se eu pegar alguma coisa do tipo assim, eu vou retirar essas duas últimas e vou colocar um valor, em vez de 10, eu vou colocar 1000. Né? Não sei nem se ele faz essa conta. Pronto, fez a conta lá. Ele praticamente transformou isso aqui numa função que é tudo zero, no intervalo de menos 1 a 1, 1 nesse extremo, né? Para essa função, como ela é par, ela deu 1, mas se fosse ímpar, ia dar menos 1. Tá? Então, que é o caso de você passar ela para 1001. Olha lá, 1001, tum. Né? Ela ficou exatamente a parte de baixo. Por isso que não existe o limite no menos 1, né? Porque ele fica oscilando. Dentro do intervalo de menos 1 a 1, a função se aproxima da função 0. E aqui no intervalo 1 vale 1. Para os caras maiores do que 1, ela vai para infinito. Para os caras menores do que 1, ela fica oscilando, indo para mais ou menos infinito, né? Então, ela
não existe o limite correspondente. Bom, isso explica então esse limite pontual da nossa função. Um outro exemplo ainda mais interessante é uma sequência de função dessa forma. Ela é dividida em 3 etapas, cada uma das funções f de n, dependendo do meu intervalo. Se ela estiver no intervalo de 0 até 1 sobre 2n, né, ela vale exatamente o 2n ao quadrado vezes x, ou seja, uma constante multiplicando o meu x. Então, eu tenho uma reta aqui, né, porque é uma função linear, passando pelo zero, e nesse ponto 1 sobre 2n, quando eu substituo aqui 1 sobre 2n, eu vou ter exatamente o valor n da função, né? Agora, quando eu estou de 1 sobre 2n até 1 sobre n, eu tenho essa outra reta aqui, novamente é uma constante multiplicando x mais outra constante, né? Porque o n é fixo. Então, eu tenho uma outra reta que sai desse mesmo ponto n, né? Quando eu substituo 1 sobre 2n aqui, vai dar menos n mais 2n dá n, dá exatamente nesse ponto. E quando for 1 sobre n vai dar menos 2, n mais 2n vai dar 0. Então, ela vem para cá. E ela é 0 a partir dali. Então, você observa que esta função, o que ela faz? Ela sobe do 0 até o n, nesse ponto, 1 sobre 2n, desce para 0 no ponto 1 sobre n e fica 0 a partir dali. O que é interessante é você fazer o cálculo dessa área aqui, né? Qual é a área dessa função? Tá? A integral dessa função. A integral dessa função é essa área. É a área desse triângulo. Mas esse é um triângulo que faz 90 graus, né? Então, esse pedaço aqui é exatamente igual a este. Portanto, a área disso aqui é a área de um retângulo de lado 1 sobre 2n vezes a altura n. Ou seja, a área é constante igual a meio. Então, todas essas funções têm área igual a meio, tá? Observe que quando o n vai aumentando, isso aqui vai diminuindo, mas a altura vai aumentando. Então, a área se mantém constante. Bom, o que acontece com o limite dessa função? Quando eu tomo o limite dessa função, é evidente que tudo isso aqui vai se aproximando cada vez mais para cá. Então, essa função vai convergindo para o zero nesse ponto, tá? Esse ponto aqui. E aqui o n vai convergindo, vai convergindo para zero, só que aqui ela vale zero nesse ponto também, e tudo aqui se aproxima de zero. Portanto, ela converge para a função nula para todos os pontos. Então, se x é igual a zero, f de n de x é zero, portanto, o limite vai para zero. Então, pontualmente, ela converge para zero. Se o x estiver entre 0 e 1, vai existir um certo n0, de tal forma que 1 sobre n é menor que x. Portanto, ela vai ser zero a partir de um ponto. Portanto, essa função, ela converge para a função nula para todos os pontos do intervalo de 0 a 1. Sem problema nenhum. Isso é convergência pontual. Agora, quando você considera a área, que é a integral de 0 a 1, então você tem que a integral de 0 a 1 de fn de x é meio para todo n. Portanto, o limite das integrais vai dar meio. Só que a integral do limite é a integral de 0. A integral de 0 é 0. Isso está dizendo para nós que, para esse exemplo de funções, o limite das integrais não é igual à integral dos limites. E isso é ruim para nós, né? Porque nós queremos utilizar sequências e séries de funções para que eu possa usar ela como substituições de determinadas funções dentro do meu cálculo. Então, eu preciso que essas operações de limite sejam preservadas e de derivadas e de integrais. Tá? Sem essas condições, fica realmente complicado
para que a gente possa usar sequências e séries de funções como um substituto para as nossas determinadas funções. Nós vimos anteriormente que quando nós temos sequências de funções, se nós consideramos apenas a convergência pontual, ela não resulta em situações em que valem as operações usuais do cálculo, ou seja, como nós vimos lá, o exemplo que a gente tomou, que é a integral dos limites, não é o limite das integrais. Então, nós precisamos de uma definição mais forte sobre convergência para garantir que estas situações elas continuem valendo dentro da nossa sequência de funções. E essa nova definição é o que a gente chama de convergência uniforme. A convergência pontual, ela era uma convergência que se dava em cima de um valor numérico. Então significava que a minha sequência, né, f num ponto, fn num ponto, ela convergia, né? Então a minha sequência num ponto convergia para um certo valor, que eu chamei de f de x, tá? Isso significava que, dado pela definição formal, né, dado um epsilon, existe um n0 maior pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que o módulo de f de n de x menos, ficou ruim aqui, né? Fn de x menos o f de x é menor do que o epsilon, tá? Para esse x específico, para x fixo, ok? X fixo. Então, o que a gente precisa é um pouco mais. Eu preciso que esse n0 ele exista não para um x fixo, mas para todo x do meu domínio. Isso é a chamada convergência uniforme. Então, eu digo que uma sequência de funções definidas num conjunto A converge uniformemente para uma função f de b nos reais, com b um subconjunto de A, se para todo epsilon maior que zero existir um n0 que dependa apenas do epsilon, não depende do x. Esse é o ponto fundamental. Tal que a diferença fn de x menos f de x seja menor que epsilon para todo x dentro do meu domínio e para todo n maior do que n0. A diferença fundamental entre convergência uniforme é isso aqui, tá? A convergência pontual, eu não dependo do x, tá? Desculpe, não, eu posso depender do x. O meu n0 depende do x. Aqui, ele não pode depender do x. O que é interessante é que quando você tem uma sequência que converge uniformemente para uma outra função, uma sequência de funções que converge uniformemente para uma função, então ela converge pontualmente. Ou seja, ter convergência uniforme implica convergência pontual, mas a volta não é verdadeira. Convergência pontual não implica em convergência uniforme, tá? Então, mostrar que converge uniformemente, eu estou mostrando que ela converge pontualmente. A convergência pontual, ela que está dizendo para você que a sua função em que você quer atingir, né, existe um conjunto, dentro desse conjunto, a minha f de n em um determinado momento está inteiramente contido numa vizinhança dessa minha função, o menos epsilon, o mais epsilon, tá? É isso que diz a convergência uniforme. A convergência pontual era restrita a um ponto. Agora que a convergência uniforme, eu vejo a função como um todo. Eu vejo o bloco inteiro da minha função, tá? Então eu preciso garantir a convergência nesse bloco por completo. Mostrar convergência que converge uniformemente ou que não converge uniformemente
é bastante chatinho porque tem que trabalhar com os epsilons e deltas, não tem muito como escapar disso, né? Por exemplo, essa função aqui, f de n xn, ela converge uniformemente no intervalo de menos meio a meio, tá? Para a função f de x igual a zero. Então, se eu pego aqui, como que eu uso? Vou provar pela definição. Dado um epsilon maior que zero, e eu sei que vai existir um n0, tal que meio elevado a n0 é menor do que o epsilon, né? Porque por menor que seja o epsilon, ele ainda é positivo. Isso aqui vai para zero, então vai existir um certo ponto onde isso é menor do que o meu epsilon. Se eu pegar então o x no intervalo de menos meio a meio, você tem que para todo n maior que n0, x elevado a n menos o zero, que é a função que ele converge, tá? Vai ser módulo de x elevado a n, que é menor do que 1 meio elevado a n. Como o meu n é maior do que o n0, ele vai ser menor do que meio elevado a n0, que o expoente aqui é menor, né? Que é menor do que o epsilon. Portanto, eu encontrei um n0 que independe do x, vale para todo x, de forma que isso aqui garante a convergência uniforme. Porém, se você alterar o seu domínio da função, não necessariamente isso aqui vai convergir de novo. Isso é mais ou menos se esperar, né? Porque uma função ela não é feita somente da sua expressão. Ela é feita também do seu domínio, ela depende do seu domínio. Então, alterando o domínio, eu estou alterando a minha sequência de funções. Então, se eu pegasse a mesma sequência de funções com a mesma expressão, mas agora considerar um intervalo diferente, intervalo aberto em menos 1 e aberto em 1, ela não converge uniformemente para f de x igual a zero, embora convirja pontualmente, tá? Como que eu vejo isso? Eu tenho que negar aquela afirmação. Então, eu tenho que mostrar que, aqui é a minha definição, né? Eu tenho que mostrar que para um epsilon específico, tá? Existe qualquer n0 que eu tomar, eu vou encontrar um ponto em que a minha função está mais distante do que a função f de x do que o epsilon dado, tá? Então, vamos lá. Vou pegar agora aqui um epsilon igual a 1/4. Eu escolho um epsilon, basta exibir um epsilon, tá? Eu sei que quando o x vai se aproximando de 1, pelo lado, por valores maiores que 1, eu tenho que isso aqui vai tendendo a 1, né? Portanto, para todo n, isso vale para todo n. Portanto, dado qualquer n0, vai existir um x0 de tal forma que x0 elevado a n0 vai ser maior do que 4. Bom, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte, quando eu pego o intervalo aqui de menos 1 até 1, o limite dessa função, quando o x se aproxima de 1, é 1. Então, como o limite aqui é 1, se eu pegar um certo valor, como eu falei, epsilon igual a 1/4, vai existir um certo ponto, né, porque ela vai passar por aqui, em que a minha função, a partir desse ponto, vai estar sempre acima do epsilon maior que 1/4. Então, vai existir um certo valor x0, tal que x0 elevado a n0 é maior que 1/4. Ou seja, eu justamente contradisse, né, a minha expressão, porque x0, né, x elevado a n menos 0 é x elevado a n, que é exatamente a minha diferença da função. Então, é o x0 elevado a n0 maior que 1/4. Ou seja, a minha sequência f de n não converge uniformemente no intervalo de menos 1 a 1. Bom, e por que convergência uniforme é importante? Convergência uniforme é importante porque ela garante uma série de resultados.
Então, esse teorema é a parte fundamental dessa parte de sequências de funções. Então, ela diz que se eu tenho uma sequência de funções que converge uniformemente para uma outra função, se cada uma das f de n forem contínuas em x0, num certo ponto de B, então a função final também é contínua em x0, desde que eu tenha convergência uniforme, tá? Se ela for contínua no intervalo AB, então o limite das integrais é a integral dos limites. Mais ainda, né? Se eu tiver tomar um intervalo contido no meu conjunto B e a minha f de n for derivável nesse intervalo, tá? A derivada das f's de n forem contínuas no intervalo e a sequência das derivadas também convergir uniformemente, então o limite das derivadas é a derivada do limite. Ou seja, as operações usuais do cálculo, né, de continuidade, integração, derivação, continuam valendo no caso de convergência uniforme. É claro que nas derivadas eu preciso que a derivada também convirja uniformemente.